convidar você a se colocar agora em pé, com a sua Bíblia aberta, em Hebreus capítulo 3, versos 7 a 15. Isso mesmo, Hebreus capítulo 3, versos 7 a 15. Pode abrir a sua Bíblia, o seu celular, o seu tablet não é? Seria estranho alguém trazer um tablet para a igreja, mas, não é? Eu fiquei sabendo que há igrejas dos Estados Unidos que tem um tablet já na poltrona, atrás da poltrona, para o crente só ligar o tablet e acompanhar a mensagem inteira, né? Não sei se nós vamos chegar a esse ponto, né? Mas tecnologia é bom, mas nem tanto também, não é? Eu gosto de mexer na Bíblia. Você gosta, não? Folhear a Bíblia? Acho que existem crentes hoje que não sabem mais, não identificam o Antigo Testamento ou o Novo Testamento porque desaprenderam, não é? Como manusear a palavra de Deus. Hebreus capítulo 3, versos 7 a 15. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. O tempo que se chama hoje. Repita comigo: o tempo que se chama hoje. Pode se assentar. A Bíblia nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Deus criou todas as coisas, Deus criou o céu, a terra, todas as coisas que existem neste mundo foram criadas por Deus. Deus criou os seres viventes, Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas e ele se tornou alma vivente, né? Que Deus poderoso, que é o nosso Deus, né? A Bíblia diz que Deus fez tudo isso e no sétimo dia ele descansou. Agora, Deus descansou, mas Deus se aposentou ou não? Será que Deus está aposentado? Será que Deus entregou tudo nas mãos do homem e disse: olha, cuidem desse mundo aí que eu vou me aposentar. Eu não vou mais governar, eu não vou mais criar nada. Será que Deus fez isso? Tenho para mim, meus irmãos, que há muitas pessoas que estão vivendo assim: olha, Deus entregou tudo na mão do homem, e o homem fez miséria, o homem entregou tudo nas mãos do diabo, e agora Deus está descansando, o diabo está agindo, e o homem está refém do inimigo. Deus criou o mundo do nada. Os cientistas dizem que era um átomo. Vamos chamar esse átomo de Deus, então? Deus criou tudo do nada, ele continua agindo poderosamente, meus irmãos. O nosso Deus não está dormindo, o nosso Deus não está de braços cruzados, olhando lá no céu, vendo a nossa triste condição, a nossa miséria espiritual. Deus é um Deus que age poderosamente, é um Deus que intervém na história, é um Deus que muda as circunstâncias, é um Deus que muda vidas, é um Deus que trabalha constantemente para que o homem tenha comunhão com Ele. Não é assim que nós vemos nas páginas da Bíblia, depois de Deus ter criado tudo, o homem pecou, se afastou de Deus pela desobediência da sua palavra, perdeu a comunhão com Deus,
e Deus foi em busca de Adão e Eva para trazê-los de volta à sua presença. Deus foi em busca do povo Israel que quantas e quantas vezes se distanciou do Senhor, porque era um povo rebelde, um povo de dura cerviz, mas Deus, com seu amor, Ele foi em busca daqueles que haviam se afastado dele. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo em busca das ovelhas desgarradas. Contou até a parábola da ovelha perdida. Conta-nos a parábola do pastor que tinha 99 ovelhas no aprisco, que as deixou e foi em busca de uma ovelha que se havia perdido. A parábola do filho pródigo. Deus em busca dos perdidos, buscando a restauração para que o homem tenha comunhão com Ele. Então a palavra de Deus mostra que Deus agiu no passado, Deus está agindo no presente. Este é o tempo que se chama hoje, é o Cronos, nós estamos presos a esse tempo, ao dia de hoje, mas Deus não está preso ao tempo. A Bíblia, quando se refere ao tempo de Deus, ela usa a palavra grega kairos, ou seja, para Deus não tem passado, presente ou futuro. Deus é eterno, e por isso mesmo Deus é imutável. Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Hoje Deus está agindo e Deus vai agir amanhã também. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje. A palavra de Deus usa em várias partes da Bíblia a palavra hoje. Você está ciente do tempo que nós estamos vivendo? Está consciente das coisas que estão acontecendo? Está sóbrio? Está percebendo as coisas à sua volta? Uma pessoa, quando ingere bebida alcoólica e fica embriagada, ela não tem sobriedade, não? Ou seja, ela perde a consciência. E as pessoas até aprontam com ela e ela nem percebe, porque não tem mais consciência. Eu pergunto para você, você está consciente do tempo que se chama hoje? Você está percebendo as coisas? Olha, quando nós olhamos para os nossos dias, às vezes nós ficamos um pouco perplexos. Há coisas que vêm como que para nos abalar, não é? As notícias dos últimos dias têm mexido muito conosco, pelo menos mexe comigo, não é? Mexe com você também. As notícias do que tem acontecido no Afeganistão, cristãos ali sendo ameaçados de tortura, morte, pessoas em desespero, não sabendo o que lhes reserva o futuro, se agarram ali em rodas de avião, em asas de avião, despencam de alturas enormes, porque elas querem se salvar. Elas querem se livrar da situação em que o mundo se encontra. Quando olhamos para o nosso querido povo brasileiro também, que povo que tem sofrido, né? Quanto sofrimento, quando os poderes constituídos, instituídos, eles não se entendem. Impeachment para cá, impeachment para lá. E eu quero dizer para você, as coisas vão ficar piores. Você sabe por que vão ficar piores? Porque nós queremos sempre facilidade na nossa vida, nós queremos comodidades, e seria tão bom se as coisas todas fossem mais fáceis, mas as coisas não serão fáceis. Jesus alertou os discípulos sobre isso. E Jesus nos alerta em João 16:33, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nos encoraja a vencermos todas essas situações. Por isso que a palavra de Deus nos fala do tempo que se chama hoje. Hoje Deus fala. Olha o que diz a palavra de Deus, versos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Deus fala conosco. Ora, quando eu abro as páginas da Bíblia, eu vejo Deus falando com vários personagens bíblicos. Moisés estava lá junto
ao Monte Sinai e Deus falou com ele, não falou? Falou do meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quem és? Eu sou. Eu sou. Deus falou com Elias. Elias estava tão deprimido, desencorajado, caminhou e entrou numa caverna. E lá naquela caverna, eu pergunto para você, uma pessoa deprimida quer ficar num lugar afastado de tudo e de todos, não é? Há muitas pessoas vivendo assim, deprimidas, desencorajadas. O que tem dentro de uma caverna? Já entrou numa caverna alguma vez? Sabe o que tem numa caverna? Tem inseto, tem serpentes, tem aranha, tem bichos peçonhentos, tem escuridão. E há pessoas que, quando estão deprimidas, querem ficar num lugar horrível assim. E lá estava o profeta Elias na caverna. E Deus fala com Elias. Sabe como que Deus fala com Elias? Através de uma brisa suave. Com suavidade. Às vezes nós achamos que Deus vai vir e falar conosco, dando-nos uma cajadada na sinagoga, não é assim? Mas Deus vem e fala com uma brisa suave com Elias. Porque aquele era um momento difícil para a vida dele, e ele precisava de uma palavra de alento, de conforto. O que fazes aí, Elias? Olha, Deus chamando a consciência. Há momentos em que nós temos que parar e pensar o que eu estou fazendo da minha vida, o porquê que eu estou nessa condição, como foi que eu fui me meter nessa situação, e Deus vem e fala conosco. Saulo ouviu a voz de Deus numa estrada, no caminho de Damasco. O que foi que Deus falou para Saulo? Que era um homem muito sincero, religioso, que pensava estar fazendo um excelente serviço para Deus. Deus disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrares contra os meus aguilhões. Quem é, Senhor? O que queres que eu faça? Deus falou com Saulo. Quando você olha para a Bíblia e vê Agar, Agar estava no deserto. Deus falou com Agar no deserto. Já esteve no deserto alguma vez? Sabe, há momentos em que nós nos sentimos tão sozinhos, né? Não tem ninguém à nossa volta, mas é no deserto que Deus fala conosco também. Deus falou com Agar no deserto. E hoje Deus está falando ainda. Deus fala através da natureza. É impossível negar a existência de Deus quando nós contemplamos o sol, a lua, as estrelas, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Meus irmãos, Deus faz tudo de uma forma muito bela. Deus fala conosco através das circunstâncias da vida. Às vezes Deus usa uma pessoa ou outra para falar conosco. Já aconteceu isso com você? E a pessoa nem sabe o que está acontecendo na sua vida. Vem uma pessoa e deixa um versículo bíblico com você. Fala, puxa, eu precisava ouvir essa palavra. Deus fala. E Deus falou através dos profetas do Antigo Testamento. O último dos profetas foi quem? João Batista. Deus nos falou ultimamente pelo seu Filho. E hoje Deus nos fala através da sua palavra. Aqui está a revelação de Deus, a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. A Bíblia é a mente de Deus. A vontade de Deus para você está aqui na Bíblia. E eu pergunto para você, você conhece a vontade de Deus para a sua vida já? Está aqui. Senhor, eu quero conhecer a tua vontade para a minha vida. Mas você ouve a palavra de Deus? O que é que Deus tem falado com você através da sua palavra? Nesta semana passada, Deus falou com você? Sim ou não? O que foi que Deus falou para você? Em que trecho da palavra, da Bíblia, Ele falou com você? Eu não me lembro.
Se você não ler a Bíblia, como é que você vai ouvir a voz de Deus? Orar, nós sabemos o que é, não é? Orar é falar com Deus. Quantos oraram hoje aqui? Todos, não é? É tão gostoso falar. E há pessoas que gostam de falar, não é? São falantes, têm o dom da fala. E como falam, não é verdade? Falam 3.500 palavras por dia. Não existe nenhuma diferença entre o homem e a mulher. Vocês sabiam disso? O homem tem a capacidade de proferir 3.500 palavras por dia. A mulher, 3.500 palavras por dia também. Nem um homem, nem uma mulher falam mais do que o outro. É assim que Deus fez. Dizem os psicólogos. O problema é que a mulher fala tudo durante o dia e o homem fala à noite, quando está dormindo, conversando, não é? Não é verdade? Mas fala. Deixa eu me dizer uma coisa para você. Nós falamos, oramos, falamos com Deus e Deus quer nos ouvir. Mas há um momento que nós temos que ficar quietos e deixar Deus falar. Você já esteve conversando com alguém em determinado momento e a pessoa fala, ela para um pouquinho e fala, agora que eu falei, fala um pouco sobre o que eu acabei de falar para você. Ela só quer que fale dela, não é verdade? Deixa eu me dizer uma coisa para você. Deixa Deus falar com você. Deixa o Espírito Santo de Deus abrir a sua mente e o seu coração, porque Deus tem algo para dizer para você. Por isso a exortação da palavra de Deus aqui é: não endureçais os vossos corações, abra o seu coração para Deus e para a sua palavra. Se Deus fala, então eu preciso escutar o que Deus está falando. Preciso prestar atenção. Jesus disse em Apocalipse 3:20, e diz também a nós nesta noite: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus bate, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus está à porta do seu coração, da sua vida. Ele quer entrar, fazer morada, mas como é que ele vai entrar se você não ouvir que ele está batendo? E às vezes ele bate insistentemente, mas há pessoas que parece que não querem ouvir. Deus está falando com você, eu tenho absoluta certeza disso. Porque Deus é muito misericordioso. Ele fala porque Ele quer derramar a sua graça, misericórdia sobre a sua vida. Precisa da misericórdia de Deus? O que diz Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23? Pode abrir a sua Bíblia lá? Está aqui na minha mente, mas abra lá a sua Bíblia. Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23. Encontrou o que diz na Bíblia aí? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então é um fato inegável que Deus, apesar de sermos o que somos, ou apesar do que fomos, Ele continua derramando a sua misericórdia sobre nós. As suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Graças a Deus por essa grande bênção, não é mesmo? A bênção da misericórdia de Deus. Então hoje é tempo de clamarmos pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Hoje é tempo de clamarmos não somente da boca para fora, mas de todo o nosso coração. Você precisa da misericórdia de Deus? Então clame, Senhor, derrama a tua misericórdia sobre a minha vida. Eu não vou endurecer o meu coração. Há pessoas que se endurecem, há pessoas que simplesmente rejeitam as misericórdias do Senhor em suas vidas. É triste isso, meus irmãos, mas nós precisamos ouvir a palavra de Deus para sermos abençoados por Deus. Em Josué, no capítulo 3, no verso 5, a Bíblia diz: santificai-vos
porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Vamos dizer juntos? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué 3, 5. Você quer que Deus faça maravilhas na sua vida? Na sua família? Na nossa igreja? Então santificai-vos, você pertence a Deus. Então deve ter uma vida de dedicação ao Senhor, de consagração, de obediência ao Senhor. Então hoje Deus fala, e hoje também o Senhor prepara o seu livramento. Ah, meu Deus, eu preciso do teu livramento na minha vida. Em que área da sua vida você precisa de um livramento? Interessante, abra a sua Bíblia lá em Êxodo, vamos voltar para Êxodo. Êxodo no capítulo 14, versos 13 a 14. Aqui nós conhecemos muito bem a história. Moisés disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Não é verdade que, às vezes, nós sentimos que o inimigo está tão perto de nós? Você já sentiu isso? Você percebe a presença do inimigo, aquela perseguição, aquela opressão, e você diz: Senhor, me livra disso. Me ajuda, Senhor. É uma situação que nós vemos aqui. O povo de Israel, meus irmãos, saiu da terra do Egito com mão forte e poderosa do Senhor. Deus usou o seu servo Moisés para libertar aquela multidão, mais de 1 milhão de pessoas. Alguns estudiosos falam de cerca de 2 milhões de pessoas com mulheres e crianças. E, meus irmãos, eles chegam diante do Mar Vermelho e, quando chegam naquela circunstância, olham para trás e vem o inimigo mais temido deles, Faraó, com o seu exército, com sangue nos olhos. Eles estavam cercados. De um lado, as montanhas, de outro lado, o deserto. Para onde eles fugiriam? E lá vai Moisés para clamar ao Senhor. E o que é que Deus disse para Moisés? Diga ao povo que marche. E seguiram em frente. E Moisés, obedecendo à voz de Deus, tocou com aquela vara que lhe servia de cajado no Mar Vermelho, e o mar se abriu. E o povo, posso até imaginar essa passadeira aqui, o povo passando a pé enxuto pelo mar. Que alegria, hein, meus irmãos? E quando o povo passou, lá vem Faraó com seu exército e adentra ao Mar Vermelho, e Deus faz com que as águas se voltem, e todo o exército egípcio pereceu. Que Deus poderoso, não é? Às vezes nós nos encontramos em algumas situações, nós falamos: meu Deus, que situação, me tira disso, eu não aguento mais isso, eu vou tomar alguma providência para sair dessa situação. Você já fez isso? Eu vou agir. E às vezes a nossa ação, se Deus não estiver no negócio, a coisa fica mais complicada ainda, não é mesmo? Eu me lembro que alguns anos atrás, foi em 2002, aluguei um apartamento aqui na rua Guararapes. E logo fiz um contrato de 30 meses. E quando foi lá no primeiro ano, a situação estava difícil, meus irmãos. Que coisa difícil. Eu peguei aqui uns Novos Testamentos da igreja e pedi para o zelador entregar para cada morador ali, né? Pedia permissão. Cada morador, 80 Novos Testamentos ali, entreguei para cada morador, cartinha da igreja. E um testamento voltou. Estou devolvendo o seu Novo Testamento, tal. Mas assim, de uma forma grosseira. Peguei aquele Novo Testamento, fiquei triste, né? Falei: nossa, alguém do meu condomínio devolveu um Novo Testamento. Eu até falei para o zelador que era crente, falei: puxa, uma pessoa devolveu o Novo Testamento. Ele falou assim: olha, pastor, eu não quero te falar nada, vai ficar só entre nós, mas foi a síndica. Ela é macumbeira, ela desce lá para a Baixada Santista, ela é católica macumbeira. Então, e ela não gosta de crente. E ela descobriu que você é crente, ela já é síndica aqui há
quase 20 anos nesse condomínio aqui, quem manda é ela. E eu falei, meu Deus, vou orar por ela, né? Só que o que acontecia? Os meus filhos eram pequenos, jogavam futebol, subia pelo elevador social, falava, desça daqui, vai pelo elevador de serviço que vocês estão sujos. Umas coisinhas assim. Acontecia alguma coisa quebrada, eram os meus filhos que tinham quebrado. E um dia, estou lá eu descendo do elevador, 1h da tarde, 1h30 mais ou menos, estava vindo para trabalhar. E eu ouço daqui uma gritaria no elevador, tá. E eu ouvi a palavra assim, aquele pastorzinho lá, quem que ele pensa que é para colocar o carro dele, esse Gol aqui na frente do elevador, é um irresponsável, liga para ele tirar o carro. E a pessoa falava lá, e falei, nossa, tem um pastor aí, caramba, coitado desse homem. Aí eu desço, chego lá na garagem, ela olha para mim, ela está no interfone, eu olho para ela, né? Eu vejo um Gol aqui, ela olha para o Gol, olha para mim e fala, olha, toma providência. Aí o rapaz fala alguma coisa para ela, caiu a ficha, eu falei assim, a senhora está falando de quem? De você, seu irresponsável. Você deixou o seu carro aqui, ó. Olha isso, ó, tremenda falta de responsabilidade. Eu olhei para ela e falei, minha senhora, a senhora me desculpe. Eu lhe respeito. A senhora já está na terceira idade. Mas eu só tenho uma coisa para lhe dizer. Eu sou pastor, não sou irresponsável. Pago o condomínio em dia. Procuro ser uma bênção aqui nesse condomínio. E esse carro aqui, esse Gol, é verde. O meu é preto. Está lá na outra vaga. Sabe o que aconteceu? Eu falei, não ficar aborrecido. Para quê? Aí, meus irmãos, eu fui até a imobiliária que ficava aqui embaixo. Falei, olha, eu quero rescindir o meu contrato. O contrato é de 30 meses, já tem aí 12 meses. Quero rescindir o contrato. Me dá só um tempo para arrumar um outro lugar lá. Eu vou pagar a multa aí, se for preciso. A dona da imobiliária olhou para mim e falou assim, é por causa da síndica, não é? Eu falei, olha... Ele falou, ela não gosta de crente, você é pastor, né? Falei, mas eu não quero confusão, vou sair. Ele falou, me dá só uns 2, 3 dias. Ela me chamou lá de novo. Falou assim, pastor, eu conversei com o senhor fulano de tal, ele tem 12 unidades aí no condomínio, ele pediu para o senhor representá-lo na próxima eleição da síndica, que será daqui a uns 20 dias. Ele quer que o senhor dê essas 12 procurações para o senhor representar, porque o senhor paga o seu aluguel em dia, nunca criou nenhum problema. E era a eleição da síndica. E eu fui lá. Como ela mandava no pedaço, tinha 5 pessoas participando da eleição da síndica, e eu cheguei. E ela me olhou assim e falou, você aqui, o que você está fazendo aqui? Só vou te dizer, você só pode falar, você não pode votar. Eu falei, opa, posso falar? Eu falei, pode. Ela falou, pode. Eu falei, então está aqui, 12 procurações, eu tenho direito de votar. Você sabe que eu elegi a nova síndica do condomínio depois de 20 anos, com 12 procurações contra 4 que votaram nela, e uma outra senhora foi eleita e nunca mais ela foi eleita. Eu pergunto para você, quem fez isso? Quem que fez isso? Eu fui atrás? Talvez você se sinta perseguido pelo inimigo, mas você não precisa fazer nada. Deus cuida, Deus livra. Diga ao povo que marche. Você tem que marchar, você tem que obedecer ao Senhor. Então nós somos chamados, meus irmãos, a agir com fé, com determinação, com coragem, mas sobretudo firmados nas promessas de Deus. Porque Deus tem promessas para nós. Isaías 41:10 diz, não temas porque eu sou contigo, eu te amparo, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando parece que tudo não tem mais jeito, quando parece que a corda vai se rebentar, Deus age poderosamente e nos sustenta, Ele nos tira da situação difícil. Nós que muitas vezes acabamos colocando o carro na frente dos bois, não é verdade? Vou fazer do meu jeito, mas Deus tem o jeito dele. Concluindo, fiquei 10 anos morando nesse apartamento aqui.
10 anos. E só saí para o apartamento que eu comprei lá em Interlagos na época. Deus é bondoso, não é? Como que Deus age de uma forma maravilhosa, meus irmãos. Então, meus irmãos, temos esse testemunho do que Deus fez com o seu povo. E há um outro testemunho do que Deus fez com o rei Davi também. 1 Samuel, capítulo 23, abra a sua Bíblia. Versos 26 a 28. Aqui há algo interessante que nós vemos. Davi sendo perseguido pelo rei Saul. Saul, rei de Israel. Davi ungido como rei no lugar de Saul. Mas Davi sempre honrando o rei. E olha só o que acontece. E Saul ia lá desde o lado do monte, e Davi e os seus homens do outro lado do monte. E temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e aos seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões. O que aconteceu aqui? Os dois exércitos aqui, Davi fica encurralado por Saul, e quando Saul parece que está pronto para cair sobre Davi e destruí-lo, vem um mensageiro e diz: os filisteus invadiram a terra. O que Saul tem que fazer como rei? E defender a terra. Deus usou os filisteus para livrar Davi? Deus usa até os inimigos para livrar o seu povo, meus irmãos. Às vezes fala, inimigo. Mas Deus pode usar os inimigos. Quando Elias estava ali, naquela depressão, triste, com fome, o que Deus fez? Ele bebia água do riacho e Deus usou os corvos para trazer carne para Elias. Deus pode usar os corvos para alimentar, para cuidar de você também. Livramento de Deus. Não importa. Deus usa quem Ele quer. O Senhor prepara o seu livramento. Então reconheça a sua fraqueza e vença também a sua tentação de buscar ajuda em pessoas que não podem ajudar você. Às vezes nós nos apoiamos em pessoas que não podem nos ajudar. Já percebeu isso? Há pessoas desesperadas aí e vão atrás de um e de outro e a solução não resolve, quando ela deveria parar e buscar aquele que realmente pode ajudar. Quem é que pode nos ajudar? Deus. Deus pode. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Primeiro Deus. O principal é fazer o principal. Primeiro Jesus na minha vida. Quais são as prioridades na sua vida? O que está em primeiro lugar na sua vida? Quais são as coisas mais importantes na sua vida? Na minha vida as coisas estão bem definidas. Em primeiro lugar, Jesus. Jesus, primeiro lugar na minha vida. Segundo lugar na minha vida, a minha família. Terceiro lugar, a minha saúde. Em quarto lugar, o meu trabalho. Eu não sei em que lugar está o lazer, mas todas essas coisas são importantes. O que é prioridade para você? O que é que ocupa a primazia na sua vida? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Jeremias 33:3. Buscar ao Senhor. Então, mantenha-se firme, comece a agir com confiança e obediência. Quando você confia, quando você obedece, Deus age e age poderosamente. Hoje o Senhor também quer salvar. Olha o que diz a palavra de Deus no verso 2, de 2 Coríntios 6, verso 2. Porque diz:
ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Via de regra, nós temos pressa para tudo, não é verdade? Vivemos uma vida tão agitada, tão corrida, né? Nessa pandemia, parece que as pessoas ficaram um pouco mais sossegadas, né? Mas tudo é para ontem, quase que instantaneamente. Vivemos uma pressa para tudo, mas você já percebeu que no que diz respeito à salvação da alma, parece que as pessoas não têm tanta pressa? Buscamos tantas coisas, mas não buscamos o principal. E a palavra de Deus nos diz em Amós 4, verso 12, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Amós 4, 12. Se há uma certeza nesta vida para todos os homens, é que todos irão morrer. Todos nós vamos morrer um dia. A Bíblia diz, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, verso 27. Muitas pessoas sabem que vão morrer um dia, mas não se preparam para o seu encontro com Deus. E é triste percebermos, meus irmãos, que há muitas pessoas que estão numa vida de pecado, sabem que a sua condição não lhes favorece, sabem também que se morrerem na situação que se encontram, inevitavelmente o que está lhes reservado não é bom. Há pessoas que vivem na dúvida, será que quando eu morrer eu vou para o céu ou vou para o inferno? Porque não estão seguras, não têm certeza da salvação eterna, porque embora sejam religiosas, não estão salvas ainda. Você sabe o que o futuro lhe reserva? Você pode dizer com toda a segurança que o seu destino é o céu? Ou você tem dúvida para onde você irá após a sua morte? Jesus Cristo veio para salvar. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Atos 16, verso 31. Então a salvação tem um caráter de urgência, é um assunto que nós não podemos adiar, não podemos procrastinar, deixar para mais tarde. Então a palavra de Deus diz, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Você não pode negociar com o seu futuro eterno. Sabe, há alguns anos atrás eu pastoreava 2 igrejas simultaneamente. A primeira igreja batista em Fátima do Sul e a primeira igreja batista em Vicentina, que ficava a uns 10 minutos da igreja onde eu estava pastoreando, porque aquela igreja ficou sem pastor e eles não tinham condições de convidar outro pastor. Então eu pregava de manhã, mais ou menos 9h30 da manhã, em uma igreja e às 11h15 na outra. Pregava às 18 horas numa igreja, 19h30 estava na outra. Isso foi por 2 anos. E havia um senhor ali naquela igreja que frequentava a igreja assiduamente. Pense num homem bom. Reforma na igreja, lá estava ele. Eu vou dar todo o telhado para a igreja. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A família toda crente, mas ele vivia uma vida desregrada. Ou seja, era uma pessoa que gostava de estar com crente, filho de crente, mas levava uma vida dupla, uma vida de pecado. Um homem fiel à sua esposa. E passou um tempo e um dia recebeu um telefonema. Pastor, fulano de tal infartou e morreu. O senhor pode vir aqui fazer o sepultamento dele? Lá vou eu. E eu estou naquele sepultamento e ele era tão amado pela igreja que o culto fúnebre foi na igreja. E aquela comoção na cidade. E falei, nossa, que situação difícil pregar num culto assim. E lá estava a viúva, e a viúva, no momento do culto, falou, pastor, o senhor está pregando? Dá para você falar para a gente que ele foi para o céu, pastor? Pelo amor de Deus, fala isso, pastor.
Se você fosse pastor, o que você faria? Meu Deus, é de cortar o coração, né? Aí eu disse, eu não posso colocá-lo no céu nem no inferno. O juízo pertence a Deus. Mas cabe a nós examinarmos a nossa vida hoje, para nos prepararmos para o nosso futuro eterno. Como eu gostaria de ter dito para aquela senhora, seu marido foi para o céu, ele aceitou a Cristo, ele viveu uma vida limpa, uma vida de confiança, de obediência ao Senhor Jesus. Porque às vezes nós nos iludimos, achando que por frequentar um culto ou outro, por dar ofertas na igreja, por praticar obras, nós seremos bem aceitos por Deus. Mas a palavra de Deus é esclarecedora, não é verdade? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, meus amados irmãos e irmãs, é o Senhor, Ele se importa com a condição de cada um. E hoje é o tempo que nós temos para nos preparar para a eternidade. O amanhã não nos pertence. Hoje é o presente, não é? Como disse o sábio filósofo Ambrósio, já ouviu falar dele? Pastor Ambrósio. Ele falou, passado é o que passou, o futuro é o que vem amanhã. E hoje é o presente, toma, é o presente de Deus para a sua vida. É mais ou menos isso que ele fala, não é? É o presente. E o presente de Deus para a sua vida é a vida eterna. Você quer esse presente? Hoje você pode receber esse presente. Crê no Senhor Jesus Cristo. Jesus diz, na verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. Hoje o Senhor nos restaura. O que é que precisa de restauração na sua vida? O que é que precisa de conserto? O que é que precisa ser reparado? O que é que precisa de uma intervenção poderosa de Deus? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 30, no verso 23. Há uma passagem interessante aqui que nos fala sobre Raquel. Raquel era estéril, ela não podia dar à luz a filhos, mas Deus a abençoou. E ela diz aqui no verso 23, e ela concebeu e deu à luz um filho e disse, tirou-me Deus a minha vergonha. Quando Raquel dá à luz a um filho, o filho que se chama José, ela diz, Deus tirou a minha vergonha. Ora, uma mulher naquela época que não podia dar luz a um filho, ela era marginalizada, era um vexame. Mas essa mulher diz, o Senhor tirou a minha vergonha, o Senhor tirou o meu vexame, Deus tirou a mancha do meu nome. Olha só, Deus restaura a vida dessa mulher. Então, vergonha. E eu pergunto para você, o que na sua vida está manchado e que precisa ser restaurado? O que está sendo motivo de vergonha na sua vida? De vexame? Deus pode restaurar isso? Deus pode tirar esse vexame? Deus pode tirar essa vergonha? Josué capítulo 5, verso 9. Disse mais o Senhor a Josué, hoje retirarei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Opróbrio mais uma vez significa desonra, injúria, afronta. Deus quer tirar a desonra, a injúria, a afronta da sua vida. Eu não sei qual é, mas Deus quer tirar isso da sua vida. Os filhos de Deus, eles não são envergonhados, meus amados irmãos. Não passam por vexame. Então você que é um crente, você um dia tomou uma decisão ao lado de Jesus Cristo, não é verdade? Fez um acordo com o Senhor, um compromisso com Deus, de fidelidade, de obediência. Você fez um pacto com Deus, e se em algum momento da sua vida você desonrou essa aliança com Deus, esse pacto com Deus, você precisa que Deus restaure isso. Você precisa renovar a sua aliança com Deus.
Uma das cerimônias mais lindas que eu gosto de ver é quando tem bodas de 25 anos, 30 anos de casados, 60 anos de casados, né? E o casal faz aquela renovação do seu compromisso de fidelidade. Que coisa linda, não é? Deus quer renovar a aliança que você fez com Ele. Renove a sua aliança com Deus. Até um cântico, não é? Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Deus chama você para um tempo de restauração. É hoje. O que precisa ser restaurado na sua vida? Seu relacionamento? Seu casamento? Seu trabalho? O que precisa da restauração de Deus? A sua vida espiritual? Deus quer restaurar áreas da sua vida. E o Deus que eu conheço, Ele é poderoso para restaurar a vida de qualquer pessoa. Ele restaura áreas das vidas das pessoas que às vezes nós ficamos assim, atônitos com o que Deus tem feito, não é verdade? Eita, Deus poderoso nosso, não é mesmo? Se eu fosse pentecostal, eu diria, glória a Deus e aleluia. Dá para dizer isso, não? Glória a Deus e aleluia. Que Deus poderoso é o nosso Deus. Mas é como eu sou batista, falo, aleluia, amém. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, meus irmãos. Eu tenho certeza que Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Mas hoje Deus fala. E Deus fala tão claramente que é impossível dizer, Deus não falou comigo. O autor sacro compôs a letra de um hino que diz assim, a letra diz assim, que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão pura e graciosa, que enche o coração da consolação. Que doce voz tem, meu Senhor. A voz de Jesus é doce. Jesus Cristo fala, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo restaura, e hoje é o tempo que Ele quer fazer isso na sua vida. Você quer? Ele pode fazer isso na sua vida agora. Não deixe para amanhã, porque amanhã poderá não chegar. Vocês que estão aqui, creio que a maioria já são crentes em Cristo Jesus, mas há áreas da nossa vida que precisa da intervenção de Deus, né? E se alguém está nos ouvindo aí na sua casa, saiba que Deus pode fazer uma obra maravilhosa na sua vida também.